Boa noite. Neste Câmera 9 especial, nós vamos contar a história de um homem. Um homem que escreveu livros e deixou uma obra muito sólida. E essa obra continua até hoje. Esse homem construiu tudo isso aqui nessa região. Mais precisamente, na cidade de Matão, e começou a escrever essa história na passagem do século. Porém, esse homem hoje, ele é mais conhecido na França, na Alemanha, enfim, em toda a Europa, e é pouco conhecido aqui no Brasil. Para ser mais preciso, ele é muito conhecido entre aqueles que rezam na doutrina espírita. Porém, ele transcende, ele suplanta a própria religião, porque a sua obra está apoiada na caridade, na bondade, na persistência e na inteligência. É a história de alguém que escreveu, alguém que deixou muita coisa na sua região. É a história de Cairbar de Souza Schuttel, o bom farmacêutico de Matão. Era o dia 20 de março de 1938. Esse teatro, o antigo Teatro Municipal de Araraquara, iria receber uma das maiores plateias de toda a sua história. Gente vinda de todos os cantos do país, não para assistir a uma peça ou uma ópera, gênero e moda, mas sim para participar da homenagem que seria prestada a um homem simples que falecera meses antes, deixando uma grande obra. Uma obra que mais tarde seria conhecida em todo o mundo. Esse homem, Cairbar de Souza Schuttel. A história de Cairbar é um exemplo de bondade e principalmente de amor ao próximo. Ele soube, com toda a humildade, praticar uma das maiores riquezas que o ser humano pode desfrutar, a caridade. As páginas mais importantes da história do seu Schuttel foram escritas aqui em Matão. Matão, que naquela época era apenas uma vila bem diferente dessa pujança de hoje. E o próprio Schuttel, vejam, ao desembarcar em Matão, disse: Matão. Uma cidadezinha cercada por densa mata, vigiada por cobras, onças e macacos. A história de Schuttel, o bom farmacêutico da velha Matão, começou no século passado. E foi exatamente no dia 22 de setembro de 1868. Foi neste 22 de setembro de 1868 que nasceu Cairbar de Souza Schuttel. Filho de Dona Rita e Antero de Souza, e o Rio de Janeiro dessa época era assim, cheio de vida, cheio de movimento. A boemia explodia e os cassinos e boates estavam sempre repletas. Era a capital das luzes,
a cidade com que todos sonhavam. O pai de Caibar, seu Antero, era um homem bom. Mas ele acabou se tornando assim um inveterado jogador, porque o Rio de Janeiro propiciava isso na época. E ele praticamente perdeu tudo que tinha. Não só ele, como a grande maioria das pessoas mais abastadas do antigo Rio de Janeiro, que era envolvido por esse clima que a cidade oferecia na época. Caibar ficaria órfão com 10 anos. O pai e a mãe partiriam desse mundo no mesmo ano de 1878. O pequeno Schutel foi morar com os avós. Dr. Henrique Schutel, o avô, era um homem rico, porém muito enérgico. Insatisfeito com o colégio, onde foi matriculado e com a rigidez do avô, o menino Caibar se emprega em uma farmácia. É verdade. O mundo perdia um estudante insatisfeito. Descontente estava com o Colégio Dom Pedro II, muito embora era um dos melhores daquela época. Mas Caibar se empregava como aprendiz de farmácia e estava muito entusiasmado. E isso o mundo ganhou. Sabe, era como se o destino estivesse preparando Caibar para a sua obra, porque foi através das ciências humanas, ligado à farmácia, que Caibar pôde melhor se preparar para a sua grande obra. Schutel, na flor da mocidade, deparou com um Rio de Janeiro ainda mais efervescente. Com 800 mil habitantes, a cidade continuava mais envolvente e cada vez mais afeita aos prazeres. Os cassinos e a vida noturna continuavam influenciando no comportamento da juventude. E Caibar, apesar de ser um dedicado trabalhador durante o dia, parecia propenso a seguir o mesmo caminho do pai, debruçando-se sobre a mesa do jogo. Era o Rio de Janeiro das luzes, era o Rio de Janeiro das praias, o Rio de Janeiro da boemia. Eu me lembro bem daquela época. Eu era um garotão à procura de emoção, de aventura. Trabalhava o dia todo e à noite não dormia. Ora, com isso meu organismo foi ficando debilitado. Quando o médico me deu um ultimato: saia do Rio ou a tuberculose te pega. Era uma doença terrível, mortal. E eu acabei escutando o conselho do médico. Estávamos nos primeiros anos da década de 1890. Schutel, com medo de contrair a tuberculose, escolheu uma cidade bem distante do Rio de Janeiro. Olhou o mapa do estado de São Paulo e divisou o fim da linha, que naquele tempo era Araraquara, por sinal, a terceira mais importante cidade do estado. Caibar iria aportar em Araraquara, mas depois escolheria uma pequena cidadezinha ou até mesmo uma vila para fixar a residência. Iria escolher o vilarejo de Matão. Caibar Schutel, ele antes de se fixar aqui em Matão, ele trabalhou e morou em Piracicaba, Araraquara e Itápolis. Foi justamente nessa época que ele conheceu a dona Maria Elvira da Silva, a dona Mariquinhas, com quem se casou mais tarde. E precisamente esse casamento com a dona Mariquinhas evidenciou o caráter humanista de Caibar Schutel. E nós vamos poder verificar isso no decorrer do nosso trabalho. Dona Mariquinhas fora iludida e abandonada pelo namorado.
Um fato corriqueiro hoje, mas que naquela época, em uma cidade pequena como Itápolis, era um acontecimento vergonhoso para a família. A moça foi expulsa de casa, abandonada pela família, e foi morar em Araraquara, sozinha, conhecendo a dor desse abandono. E foi exatamente ali que conheceu Cairbar de Souza Chútil. Não tivemos filhos, mas nossa vida foi harmoniosa e muito feliz. Nos primeiros tempos, vivemos maritalmente. E só mais tarde, isso em 1905, no dia 31 de agosto, quando eu já havia me convertido ao espiritismo, é que foi realizado o matrimônio no civil. Quando chegou aqui na região, Chútil começou a trabalhar em uma farmácia. E essa farmácia ficava exatamente onde hoje fica a Farmácia Raia, no centro de Araraquara, na rua 9 de Julho, esquina da Avenida São Paulo. Mas a história do velho Chútil continua. A seguir, você vai ver aspectos da vida desse homem que fazia da caridade a sua prioridade de vida. Como era Matão, onde Chútil desembarcou? Era uma célula encravada no meio do sertão árido. Mas ninguém melhor do que o próprio Chútil poderia transmitir aquilo que viu quando chegou. E foi assim que ele escreveu. Foi assim que ele encontrou Matão no começo do século. O nome de Matão era plenamente justificável. Era o início do século, e o vilarejo parecia guardado pelas frondosas árvores e pelos bichos selvagens que habitavam seus arredores. Era uma imensidão virgem que dava medo. Foi preciso sacudir a fisionomia da terra com machadeiros broncos e valentes, derribando e fazendo estrondar no seio da floresta abrupta árvores e mais árvores, para que no dia 25 de março de 1895 fosse levantado o cruzeiro no coração do patrimônio, simbolizando o triunfo da vila do Senhor Bom Jesus das Palmeiras do Matão. E foi pouco depois, em maio de 1900, já no limiar do século XX, que a pacatez da vila ouviu, sobressaltada, o primeiro apito rouco da locomotiva de George Stephenson. Rangendo as rodas sobre os trilhos de bitola estreita, ela vinha trazendo progresso, carregando nas costas 2 ou 3 vagões de esperança. Eu quase cheguei com ela. E tudo isso aqui era habitado por uma gente boa e simples, que tinha sobre si a mão de Deus e nem uma farmácia para amenizar a sua dor. Foi exatamente nessa esquina da Rua do Comércio que o velho Chútil instalava a primeira farmácia em Matão. Essa farmácia está aqui até hoje, preservada pelo seu atual proprietário. Por sinal, nesta farmácia, todos os anos, centenas de pessoas de vários pontos do Brasil e até de outros pontos do exterior chegavam aqui para ver onde Chútil trabalhava. E tudo está como era antes. Que ano que o senhor adquiriu a farmácia Chútil? Em dezembro de 1958. E por que o senhor vem mantendo essa preservação espontânea de tudo que pertencia ao seu Cairbar? Não, porque sempre foi uma farmácia tradicional e é uma obrigação, inclusive pelo nome, né, e pela personalidade, de manter essa farmácia no estado atual em que está, para manter as tradições que ele sempre teve. O seu Chútil, ele faleceu em 1938. Em 38. O senhor adquiriu a farmácia em 1958. 58. 20 anos depois. 20 anos depois. Agora, diga uma coisa, os fregueses ainda lembravam naquela época do seu Chútil? Sim, muitos vinham perguntar. Tinha muitas fórmulas em sua farmácia? Fórmulas dele Sim, mesmo? ainda há muitas fórmulas e formulários guardados. O senhor manipula algumas ou não?
Não, hoje há dificuldade de sais para aquelas fórmulas daquele tempo, né? Quer dizer, não há possibilidade mais. Algumas a gente mantém porque ainda acha alguns sais e alguns líquidos necessários para isso. Agora, o senhor, como proprietário, pensa em preservar eternamente esse patrimônio? Enquanto eu estiver aí, eu manterei da mesma forma. Foi nessa modesta farmácia de Chútil onde começou todo o trabalho baseado na caridade. No meio do sertão, o médico era raridade. Por isso, o farmacêutico não só fazia as vezes do médico, como também era o conselheiro da família em muitos assuntos importantes. Chútil atendia a todos com a mesma atenção, fosse pobre ou rico. E não raras vezes saía da sua farmácia e visitava doentes nas fazendas, nas colônias e vilarejos. Estava sempre disposto a uma palavra de carinho, uma palavra amiga ou uma palavra de incentivo. Chútil adorava as crianças e para elas reservava sempre um afago carinhoso e um sorriso. Mas em nenhum momento Chútil se afastava da sua postura carismática e do seu terno de linho branco. A conversão de seu Chútil ao espiritismo aconteceu nesse período em que ele iniciava com a farmácia. Seu Chútil começou a sonhar frequentemente com os pais que já não estavam mais neste mundo, quando foi assolado por muitas perguntas chaves. Afinal, dizia ele, meus pais que tiveram pouca oportunidade de convivência com os filhos, será que isso é justo? É normal? Para chegar à conclusão da imortalidade da alma, foram muitos meses de estudo, muitos meses de pesquisa e experiência. E não parou mais. Por todo o resto da sua passagem pela Terra, Chútil se dedicou aos estudos, às experiências. E o mais importante, em nenhum momento se afastou da sua principal característica, a caridade e a fraternidade. E essas virtudes, ainda hoje, são testemunhadas por aqueles que tiveram a oportunidade de conviver ao lado do velho Chútil. Eu conheci ele porque a minha mãe me levava lá para tomar injeção. Eu era muito anêmico, então ali estava cheio de criança e adulto. E ele nunca queria cobrar nada, porque ele tinha recurso, compreende? Ele era um homem, eu sei que a farmácia dele não era dele, era do povo. Ele mais trabalhava assim de graça do que cobrava. Contam os historiadores da cidade fatos que realmente demonstram o espírito evoluído e também impetuoso do seu Chútil. Uma das histórias que impressionam, entre tantas, é aquela que acabou por fazer Cairbar de Souza Chútil ser conhecido como o pai dos pobres de Matão. Bem, as histórias são muitas. Esta é realmente marcante. Sempre havia alguém batendo à sua porta pedindo alguma coisa. Alimento, roupa, remédio. E seu Chútil atendia a todos. Quando não era ele, era a dona Mariquinhas quem fazia a caridade. Para melhor atender a essas pessoas, seu Chútil mandou construir no fundo de sua casa uma grande mesa, onde diariamente atendia 15 a 16 pessoas com alimentação. Estava lá escrito na frente da farmácia dele, amante da pobreza, e era mesmo. Era amante da pobreza. Eu sou testemunha disso.
sou testemunha disso. Ele era extraordinário. A bondade dele era uma coisa fenomenal, vou falar. Sem que elogiar, assim, que eu trabalhei com ele 3 anos só, mas antes já o conhecia, na minha parte da infância, e era extraordinário. Schutel reunia em si todas as qualidades de um grande cristão, sendo ainda um gigante na defesa da sua doutrina espírita. Seria capaz de entregar a sua vida, claro, se preciso fosse. Entregar a sua vida em favor de qualquer pessoa que necessitasse. Mas no momento em que tentasse denigrir os princípios espíritas, ele se agigantava e se defendia com todas as suas forças. Mas não era com a força física, mas sim com a sua força intelectual. Por isso, para brigar e levar as suas ideias, é que viria a fundar primeiramente o jornal Clarim, depois a Revista Internacional do Espiritismo e finalmente a editora de livros. Tudo foi criado com muito trabalho e muita dedicação. E só essa força pôde vencer as dificuldades e continuar viva até hoje. Hoje a editora de O Clarim é uma das mais renomadas editoras espíritas de todo o Brasil. Seu parque gráfico não possui nenhuma ostentação. Porém, modernizou-se com o tempo, acompanhou a evolução, adquirindo máquinas modernas que possibilitam a rapidez exigida pelo mercado. Além de publicar o jornal O Clarim, com 6.000 exemplares quinzenais, edita também a RIE, a Revista Internacional do Espiritismo, também com 6.000 exemplares em circulação mensal. A editora O Clarim possui ainda direitos sobre 67 obras espíritas, incluindo, entre elas, todos os escritos deixados por Cairbar de Souza Schutel. Atualmente, a Revista Internacional do Espiritismo era distribuída em quantos países? 19 países. Ásia, África, Europa, América do Sul, América Central e América do Norte. A editora tem direitos sobre 67 títulos, seu Carlos. Anualmente, quantos livros são colocados no mercado? Em torno de 180 mil livros e mais 200 mil mensagens mensais. Agora, em quantos idiomas os livros de Cairbar já foram lançados? Em português e castelhano. Agora, a editora, hoje, ela sobrevive com seus próprios recursos? Sim, mas com colaboração também de espíritas amigos. Agora, quando o Schutel fundou a editora para lançar o jornal O Clarim, os tempos eram difíceis. Os inconvenientes, as dificuldades. Enfim, os trajetos tortuosos surgiam aos montes. Mas só alguém com muita força de vontade e visão, como Schutel, poderia impulsioná-la, passando por cima de todos os obstáculos. Foi aqui, nesta mesma casa, preservada até hoje, onde Cairbar residia, que foi instalada a redação e oficinas de O Clarim. O dia era 15 de agosto de 1905, e O Clarim circulava pela primeira vez com uma edição de 200 exemplares. Estava dada a largada para que o jornal se constituísse no símbolo da resistência do espiritismo no interior do estado de São Paulo. Enfrentou, é claro, as mais árduas lutas, porém manteve-se de pé, propagando as ideias de Schutel, propagando as ideias da sua doutrina. São muitas as histórias que comprovam o jornal Clarim como um símbolo de resistência, principalmente naquela época, que tudo era muito mais difícil. Basta lembrar que o jornal Clarim era impresso na cidade de Taubaté, ao norte do estado de São Paulo. E ainda hoje é uma cidade muito distante de Matão. E o Schutel tinha que coordenar a tarefa de imprimir o jornal Clarim na cidade de Taubaté. Bem, além disso, existia também
o desafio imposto pelo clero da época. Agora, nem por tudo isso, o jornal Clarim chegou a ser impresso com até 47 mil exemplares. Um fato notável, principalmente pelas dificuldades materiais da época. Mas o seu Cunha conta que um dia o seu Schuttel entrou na redação com lágrimas nos olhos e disse para nós, os companheiros dele da época: essa talvez será a última edição do nosso jornal. E Schuttel estava muito triste. Mas aquela era uma época muito difícil. Mas não teve dificuldade que nós não vencemos com prece, coragem, dedicação e boa vontade. E essa fórmula nós usamos até hoje. Finados de 1913. Nesse dia iria ocorrer um dos fatos marcantes na vida de O Clarim. Fato que daria ao jornal a marca do símbolo da resistência que representou em todos esses anos. Fato que comprova a agilidade e força do pequeno jornal que percorria o Brasil distante, cortando estradas esburacadas, levando os ideais de Souza Schuttel. Neste ano de 1913, o Clarim circularia em finados com uma edição batendo todos os recordes, 40 mil exemplares. Em Araraquara, São Carlos, Campinas, Santos, grandes cidades do interior na época, o Clarim circulou normalmente. Porém, em São Paulo, uma ameaça. O delegado Ruge Ramos não só proibiu Schuttel em distribuir o jornal nos cemitérios do Araçá e Consolação, como também recolheu alguns exemplares e o ameaçou de prisão. Na verdade, a tentativa de Ruge Ramos de proibir a circulação do Clarim nos cemitérios lá de São Paulo, isso veio dar o maior destaque, inclusive a imprensa, de um modo geral, notando tudo isso, ela se preocupou em noticiar o que estava acontecendo. Principalmente porque perceberam que estava tirando assim a liberdade do espiritismo ser conhecido, divulgado no Brasil. E mesmo com essa proibição, Caibar Schuttel conseguiu distribuir os jornais no cemitério de Quarta Parada, lá em São Paulo, com o mesmo sucesso. Lá pelos idos de 1937, surgiu em São Paulo, capital, um grupo denominado Ação Espírita Paulista. O grupo possuía interesses políticos, claro, para também poder contar com o apoio dos políticos fortes e influentes da época. Um dos articuladores desse grupo era Campos Vergal, grande amigo de Caibar, que pediu fosse divulgada notícias políticas em O Clarim sobre a ação desse grupo. Afinal, as eleições estavam próximas e se a vitória fosse conquistada, a doutrina espírita teria força maior e maior amparo. Neste ponto, diziam que Schuttel era realmente intransigente. E ele teria inclusive dito: não, o Clarim não será colocado nunca a serviço da política. Essa era a sua posição. O velho Schuttel não sustentava interesses e vivia para servir. E tem um outro fato marcante que envolve a política. E esse fato também iria acontecer na vida de Schuttel. Eu estava aqui no meio desta sala, quando chegou às minhas mãos um cartão enviado pelo cientista Ernesto Bozan.
Ernesto Bolzan era um dos cientistas mais respeitados no mundo. Ele cumprimentava meu arrojo por ter a audácia de enfrentar o sertão bravo, levando à frente os ideais do espiritismo. Ele havia tomado conhecimento do nosso trabalho através de um artigo publicado na Revista Internacional do Espiritismo. Agora, nessa época, o então presidente Getúlio Vargas iniciara uma grandiosa investida para fechar todos os centros espíritas do país. Aí, só me restava uma única alternativa: enviar a ele o cartão que eu recebera de Bolzan. O Getúlio era um grande admirador de Ernesto Bolzan. Com isso, imaginei que ele seria sensibilizado e passaria a olhar o espiritismo com outros olhos. Foi uma intuição que tive. E Getúlio recebeu o cartão. E realmente mudou de ideia. Voltou atrás na sua intenção de fechar todos os centros que se multiplicavam no país. E Getúlio teria dito, ao ler o cartão: se Ernesto Bolzan, um homem respeitado no mundo inteiro, um estudioso, um sábio, se ele respeita e aceita o espiritismo, por que nós é que vamos proibir? A caridade e o trabalho sempre foram as principais armas de Schüttel para vencer os obstáculos. Ninguém mais do que ele acreditou que poderia emancipar Matão, dar condições para o seu povo trabalhar e abrir espaço para que a cidade viesse a se constituir nessa potência de hoje. O velho Schüttel talvez não pudesse imaginar que a sua pequena Matão viesse a crescer tanto. Cresceu. Cresceu talvez impulsionada pelos fluidos positivos da sua personalidade. Mas tudo foi através de muita luta. A cidadezinha que começava a despontar deixaria o nome de vila e começaria a sua vida independente. Isso no distante 27 de agosto de 1897. E Schüttel seria um dos mais bravos articuladores para a sua emancipação, tanto que seria ele indicado para assumir o importante cargo de intendente. Foi Schüttel, na verdade, o primeiro prefeito de Matão. Na verdade, Cairbar era assim. Teria participado de tudo ou quase tudo que se fazia para o benefício da cidade e da sua população. Foi um dos fundadores do Hospital de Caridade, foi um dos fundadores da Associação Comercial e Industrial de Matão, e ainda mais, chegou a ser presidente da Sociedade São Vicente de Paulo, uma entidade católica. Política não. Esse era realmente o princípio de Schüttel. Ele foi o seu primeiro prefeito, o primeiro prefeito de Matão, porque tinha certeza que a cidade precisava da força do seu impulso e do seu talento. Porém, foi só. Ele estava muito mais preocupado em levar o verdadeiro sentido da religião. E por isso, tinha uma posição bem definida sobre esse assunto. A religião não pode ser uma manifestação
a serviço de cultos ou dogmas de qualquer igreja. A religião não é monopólio de determinado povo, de determinada raça. A religião é um apelo, é um chamamento à razão, ao sentimento, e conduz os espíritos a destinos imortais. E olha só, quase 70 anos haviam passados e Schüttel mantinha-se fiel ao trabalho missionário. Da redação para as oficinas, das oficinas para o centro espírita. E as visitas continuavam. Apesar da carcaça do velho Schüttel já sentir os efeitos do tempo. Porém, Cairbar carregava dentro de si toda uma experiência de vida que já havia passado para artigos escritos em O Clarim e também na Revista Internacional do Espiritismo ou para os seus livros que publicara. No dia 3 de janeiro de 1938, Schüttel quedou-se, e quedou-se de vez, indo para a cama. No peito, um coração doente que dava sinais de fadiga. Era sinal de que o fim estava próximo. Um fato que estaria ainda por marcar a vida do missionário de Matão, e o fato este que ele relutava muito para contar, porque teria receio que pensasse que estivesse delirando. E aconteceu no final de tarde, e foi assim. Toninha, minha filha, me desculpe, mas você não sabe o que está se passando na minha alma. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Você não pode imaginar a alegria que eu sinto neste momento. Eu estava aqui relutando se me abria com você ou guardava tudo para mim. Mas a você, amiga de tantos e tantos anos, eu não poderia me furtar a contar. Antoninha, eu vi Jesus. Não falo nada para ninguém, mas eu vi Jesus e ele me consolou. Eu não quero que ninguém saiba, porque eu tenho consciência de que não fiz nada para merecer tanta graça. Mas o fato é que ele me apareceu. E mais de meio século se foi da passagem de Schüttel. Ele, mais do que ninguém, está provando agora que a vida não termina. Ela continua e germina produzindo os frutos da semente que lançamos. E a semente de Schüttel foi essa, através dos livros, dos jornais e das revistas. Ele transmitiu assim todo o conhecimento que adquiriu. E o seu ideal continua vivo, muito vivo. Boa noite. E o busto do Schüttel que está aí no jardim, ali, eu passo de chapéu
E eu tiro o chapéu para ele, porque ele merece. Ele devia ter uma estátua gigantesca aí, pelo valor desse homem. Vários objetos, né, testemunhos materiais da vida dele, e a ideia não é idolatrá-lo. Claro. Né? E isso é a primeira coisa que a gente quer mostrar, o que ele pensa sobre olhar para as coisas dele e pensar nele. Ele é dividido em salas. Essa primeira sala só, ela tem uma linha do tempo do nascimento do Caibar até a chegada dele em Matão, e as outras salas, cada uma representa um aspecto, uma área da vida dele. Mas como ele foi muito dinâmico, fazia tudo ao mesmo tempo, é um salvo-conduto dele, então tem as informações de como ele era, a cor dos olhos, o tamanho, né? Ele precisou de um salvo-conduto, né? O Espiritismo veio nos ensinar os meios para adquirirmos a felicidade. Expusemo-lo em suas linhas gerais, numa síntese imortalista. Cabe aos ouvintes melhor estudar os seus postulados e, se possível, melhor do que nós, cultivarem essa árvore bendita que os nossos maiores chamam de vida, para terem a vida eterna. E ele foi em 1918, né? E aí tem coisas que estão no A Caminho da Luz que o Emmanuel fala que já está no livrinho dele. Sejam quais forem nossas crenças, seja qual for nossa posição social, sentimos a necessidade de nos conhecer intimamente e de saber as leis que regem nossa existência. Caibar Schutel, em O Espírito do Cristianismo. Pai de infinita bondade, Divino Mestre Jesus, amigos espirituais, pioneiros do Espiritismo na pátria do Evangelho, nesse momento em que visitamos esse lar simples, de onde jorraram e jorram tantas luzes na pátria do Cruzeiro, nós te agradecemos todas as oportunidades que agora repousam em nossas mãos, todos os recursos que a providência divina multiplicou em nosso caminho, e voltamos, Pai, os nossos olhos para esses pioneiros que com tão pouco transformaram bênçãos de esclarecimento e de consolo para tantos corações. Que eles possam nos assistir, nos orientar, nos inspirar, fortalecer o nosso ânimo, apontar caminhos e nos transmitir um pouco da ousadia, da coragem
da esperança, a fim de que a charrua não adormeça em nossas mãos. Querido Caibar, obrigado pela oportunidade. Nós sempre pedimos o teu apoio, o teu auxílio, que agora nos inspire nas tarefas que nos cabem, a fim de que possamos honrar as dádivas que recebemos das tuas mãos e das mãos desses pioneiros do Espiritismo, levando adiante a divulgação da doutrina, primeiro nas nossas vidas, mas também utilizando todos os recursos da moderna tecnologia, como fizestes no início do século passado. Roga Jesus por nós, nos dê amparo espiritual e protege todos os que guardam a tua memória, porque a tua memória é a inspiração para todos nós. Muito obrigado, que assim seja, Senhor.